Pessoal, eu sei que eu tô atrasado, mas é que acontece, é que a Cariotei me irritou demais. Não, brincadeira. Semana passada, galera, eu tive uma viagem de um campeonato, domingo foi Dia dos Pais, foi uma correria do caramba e eu atrasei esse vídeo, mas antes tarde do que nunca. Peço desculpas pelo atraso e bora começar. O capítulo novo de Kingdom começa na capital real de Qin, em Kenyo. Lá um mensageiro dizia: novo relatório, como suspeitávamos, os relatórios anteriores não estavam errados. A unidade Rixin chegou a Cantan. Repito, a unidade Rixin chegou a Cantan. Ace se levantava aguardando e o mensageiro continuava. A unidade Rixin começou o cerco, senhor. Conforme os exércitos Kyokai e Mouten também se aproximavam. Shobunkun questionava surpreso. O quê? Eles realmente estão sitiando Cantan? O Shin? O mensageiro respondia: sim, mais e mais pássaros mensageiros confirmaram isso. Considerando os movimentos deles, é possível que Cantan já tenha... Antes dele completar sua frase, todos se surpreendiam, até que um deles dizia: quando Yotun-A caiu no primeiro dia, ficamos preocupados, mas alcançar isso é incrível. Nessa hora, outro mensageiro chegava gritando sobre relatório. Os burocratas questionavam se Cantan já havia caído. O mensageiro respondia que não, e enquanto todos olhavam para ele, o mensageiro pegava ar e Shohei-kun ordenava: fale logo. O mensageiro dizia: sim, o cerco a Cantan falhou, o exército de Hiboku os repeliu. A unidade Rixin, o exército Kyokai e a Gakuka, todos eles foram destruídos. O choque tomava conta da sala, e minutos depois, quando tudo se acalmava, Shobunkun questionava: mas o que diabos aconteceu em Cantan? 3 exércitos destruídos? Shohei-kun pontuava: só podemos esperar por mais relatórios. Daquele último relatório, tudo o que sabemos é que o cerco falhou. No entanto, se nossos pássaros confirmarem que os 3 exércitos foram de fato destruídos, então toda esta campanha contra Zal terá terminado em fracasso. Nesse caso, isso se tornará uma retirada irrecuperável, e nosso plano para a unificação da China será... Eisei interrompia dizendo: isso não vai acontecer. Shobunkun dizia: sim, tudo o que podemos fazer é rezar para que tenha sido uma desinformação. Eisei dizia: mesmo que não seja desinformação, o relatório não dizia nada sobre a morte dos 3 generais. Kaioko respondia: é possível que não tenham tido tempo para transmitir. Eisei dizia: isso pode ser verdade, mas também pode não ser. Enquanto o Shin estiver vivo, ele vai escapar desse desastre. Eu conheci o Shin para este predestinado propósito. Eisei se lembrava da sua conversa com o jovem Shin que dizia: pelo caminho meu e do Ryou, eu só estou usando você. Eisei respondia: você é só uma espada com o propósito de me manter a salvo. Se você quebrar, descartarei você. Só que depois, galera, ele se lembrava do momento em que ambos se ajudaram. Dali uma forte amizade e vínculo começou. E voltávamos para o presente, onde Eisei dizia: o Shin não vai quebrar. Ele é uma espada mais rígida que qualquer diamante. É por isso que ele definitivamente... Eisei parava de falar, todos notavam que o rei estava pensativo, mas ele se recompunha, olhava a sério e pensava: não é mesmo, Shin? Você não vai quebrar, certo? O narrador assumia enquanto íamos para a unidade Rixin. Após escaparem do cerco de Hiboku, Shin e os outros foram implacavelmente perseguidos. E enquanto eram caçados, a unidade Rixin e a Gakuka se dispersaram. Eles não tinham ideia de onde estavam, muito menos sobre seus aliados. A cena cortava para Aizen, chegando com seu exército até a maior parte do aglomerado. Com ele estavam alguns membros da unidade Rixin. Enquanto isso, Mouten administrava sobre como cuidar dos homens, e Aizen pontuava que Rikusen estava em segurança, apenas havia se separado para não andarem em grande número. Em outro canto, Sosui questionava: Denei, tem algum oficial com você? Denei respondia: só o Sugei. Vi o Denyu e seus homens antes de vir para cá. Nós nos separamos para procurar o Shin. Ouvi dizer que Bihei e o grupo dele estavam juntos com eles. Mas quem está aqui? Sosui respondia: estão o Mestre Shin, Kyokai e Kyohei, assim como o Ryusen e o Ryu. Apenas esses. Um aliado de Denei dizia: espera, então o Tenente En e o Hairou estão aonde? Sosui respondia: eu pensei que estivessem com vocês. Diziam que não, e Hairou pontuava: e a Ryo, meus homens disseram que os viram atravessar sozinhos. Ao fundo, um soldado dizia: eu vi isso também, não tinha nenhum membro da Gakuka onde eles estavam indo. No entanto, Sosui interrompia questionando: e quanto ao Garou e os homens dele? Hairou respondia: não ouvi nada demais. Perdi eles de vista no meio do caminho, só nos resta rezar. Questionavam: mas e a Kyokai e a Kyohei? Respondiam: as duas desmaiaram depois de gastar todas as suas forças. Hairou dizia: bom, de qualquer forma, ainda bem que o Shin está vivo. E falando no Shin,
Podíamos ver, galera, Shin, Karyoten e os demais membros cabisbaixos, e Hairou comentava ao vê-lo. Faz sentido ele estar assim, ele se machucou feio. Sosui corrigia. Não é isso. Ele não está gravemente ferido. O problema é que perdemos um grande número de homens. Nessa hora, Molten se aproximava, pegava Shin pelo colarinho e dizia: Shin, presta atenção, é hora de se reagrupar. Você é o único que realmente conhece a dor de deixar seus homens para trás e assistir aos outros serem mortos. Mas mesmo nessa situação terrível, um general não pode se permitir abandonar a esperança. Além disso, o único que consegue nos reerguer mais uma vez é você, general. Shin cerrava os dentes e Aizen comentava: exatamente, já chega de elogios do grande Molten para você, Shin da unidade Rishin. Grande Molten, eu sou o próximo agora. Shin questionava frustrado. Nos reerguermos? Nós podemos fazer isso? Nós já estamos todos à frente? Ten interrompia limpando suas lágrimas e dizendo: não, nós podemos. A Gakuka e o exército Kyokai. Se tivermos sorte, eles ainda devem ter algum efetivo restante. Os aliados olhavam levemente aliviados e Molten dizia: de fato, a Karyoten está certa. A força principal da Gakuka ainda deve estar em boa forma. Shin questionava: Molten, o que quer dizer? Aizen respondia: quando o grande Molten percebeu o plano de Hiboku de emboscar todos vocês em Kantan, ele priorizou a velocidade acima de tudo, mas o enorme exército de Hiboku ainda estava bloqueando o caminho dele até vocês. É por isso que ele deixou a força principal enfrentá-los, enquanto o resto de nós se desgarrou e escapou na direção de vocês, para Kantan. Em outras palavras, Molten interrompia dizendo: enquanto não tiverem sido derrotados, a força principal da Gakuka deve estar bem às portas de Kantan. Ao fundo, Kyokai dizia: o exército Kyokai é a mesma coisa. Nós também éramos um destacamento militar móvel, porque antes que pudéssemos alcançar Kantan, o exército Hiboku nos repeliu. Os homens da força principal podem ter sido engolidos, mas talvez eles também possam estar vivos. Deitada, Kyohei dizia: eles estão vivos, eu sinto isso. Aqueles idiotas estão feridos, mas vivos. Mas agora eles estão procurando desesperadamente pela irmã Kai. Aizen dizia: os nossos homens também. De repente, Kyokai se levantava dizendo: gente, espera, cadê o Kou? Airo respondia: Kou está seguro, ele está com o Bihei e os demais. Kyohei deitava-se aliviada e Ten dizia: pessoal, a unidade Rishin deve ter uns homens sobrando também. O antigo clã Saki e os feridos que eles estavam tratando. Eles não podiam lutar, então os deixamos para trás. Eles devem ter ficado escondidos. Então, contando que não tenham sido encontrados pelos homens de Zal, eles foram os que mais lutaram na linha de frente no primeiro dia. Se eles já se recuperaram, então eles podem lutar de verdade nesse momento. O pessoal se animava e Sosui dizia: devemos nos reunir com todos eles então. E se pudermos nos encontrar com as forças principais da Gakukai e do exército Kyokai. Enquanto a animação começava a tomar conta do ambiente, Molten alertava: mas obviamente Hiboku também sabe disso. Karyoten concordava e Molten continuava: Aizen, quantas tropas de Zal perseguiram vocês até aqui? Aizen respondia: levando em conta os relatórios dos batedores de Hikusen, a grande maioria do exército de Zal que vimos em Kantan. O pessoal se preocupava e Molten dizia: sim, claro, a prioridade máxima do Hiboku seria nos impedir de nos encontrar com nossas forças principais. Ele está dando tudo o que tem para tomar as cabeças dos nossos 3 generais. Se nós 3 morrêssemos, então nossos exércitos estariam verdadeiramente destruídos, e todos os soldados de Zal reunidos aqui inundariam os outros campos de batalha. O exército de Qin seria devastado num instante, e isso seria o fim da campanha da unificação da China. Num tom alto, Shin exclamava: isso não vai acabar aqui. Não importa o que aconteça, as forças principais dos exércitos Gakukai e Kyokai, assim como os nossos homens restantes, nós iremos reunir com todos eles e mostrar a Hiboku que ele nos subestimou. O pessoal da unidade Rishin se animava e Aizen pontuava: ei, o grande Molten acabou de dizer exatamente o quão difícil isso seria. Vocês não estão prestando atenção? Ten respondia: não, nós podemos fazer isso. O pessoal aguardava o ponto dela e Molten questionava: Karyoten, o que você propõe? Ten pegava forças e respondia: aqui, mais uma vez, nos prepararmos para um grande número de sacrifícios. O som de surpresa e confusão ecoava, e dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Vamos ver se a unidade Rishin, a Gakukai e o exército Kyokai consegue dar um leve troco no Hiboku, pois o golpe foi forte demais. Então vamos aguardar. Essa semana deve ter capítulo de novo, galera, e vai sair nessa semana mesmo o vídeo. Novamente eu peço desculpas pelo atraso, e é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. E as redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí. Eu tô indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus
e tamo junto.